Olá, querido amigo, paz de Cristo, meu irmão, que honra, que prazer ter você mais um dia aqui conosco. Hoje eu não tenho a companhia da Bispa Bianca, mas tenho o apóstolo Oscar aqui conosco. E a gente tem algumas perguntas para fazer para ele. No final nós temos uma palavra poderosa do Senhor, amém? Apóstolo, diga para nós, como surgiu a Igreja Imersão? Olá, amados irmãos, boa noite, uma honra estar com vocês. Estou muito alegre por estar aqui no programa da Missão Apostólica Imersão. Quero mandar o meu abraço a todos os irmãos da Igreja Sede, congregações, e para mim é uma alegria poder participar com vocês desse espaço reservado à promoção do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. A Missão Apostólica Imersão, irmã Vânia, é resultado de uma experiência de amor e cuidado à vida das famílias que foram acolhidas em um momento muito difícil, né? A igreja é resultado de uma experiência pastoral, onde reunidos tivemos a oportunidade de, a partir de uma garagem, viver experiências de culto, no meio de uma turbulência que foi sanada pela manifestação do Espírito Santo, que pôde acalentar, consolar corações em meio a uma crise que havia afetado famílias e, por que não, toda a comunidade da nossa região. Mas o Senhor nos deu como ponto de partida palavras proféticas, experiências com a presença de Deus, que não apenas sanaram corações, curaram a famílias, mas também nos permitiram iniciar um mover de testemunho do Evangelho e realização de ações missionárias que deram à nossa igreja identidade. Quem não se lembra na Missão Apostólica Imersão, dentre os nossos fundadores, da migração entre a garagem da casa do pastor José Lobato e a igreja na Rua 10, onde nós vivemos noites impactantes e vimos ali muitas pessoas sendo salvas, libertas, transformadas, até chegarmos ao endereço da sede atualmente. E eu sou testemunha disso, a gente está junto desde o comecinho. E eu lembro como que Deus restaurou realmente o povo de Sião. Como que o Senhor ele fez coisas extraordinárias nas nossas vidas. E por muitas vezes nós olhamos um pouquinho para trás, mas o Senhor sempre nos endireitando e fazendo com que nós olhássemos para frente. Hoje estamos aqui comemorando 7 anos de igreja, né? E me conta como é que é. A gente não tem só uma igreja no Apolo, a gente tem filiais. Como que é essas filiais? Conta pra gente. Muito bem. A Missão Apostólica Imersão viveu no seu 4º ano de ministério, um tempo de crescimento, não planejado em virtude dos acontecimentos relacionados à pandemia, mas a partir da realização de lives e da aplicação dos nossos obreiros em testemunhar o Evangelho, acolher pessoas que estavam reclusas. Nós vimos nascer a base missionária em Inoã, que foi resultado de um milagre vivenciado pelo pastor Ramon Andrade, que viveu a experiência de evangelizar e também ver o Senhor libertar através da sua vida uma senhora no meio da rua que ofertou o uso temporário de um sítio em Inoã, e nós tivemos acesso à estrutura, e quando pensávamos em fazer a mudança da base missionária que estava na região do Apolo para Inoã, surgiu a oportunidade da fundação da igreja Missão Apostólica Imersão, em caráter de congregação, em Lagoinha, na época Santa Isabel e Rio do Ouro, quase que simultaneamente. E aí começa a haver uma história de envio, onde os nossos pastores, pastor Adriano Caruso, pastor Rodrigo Cavalcante, o pastor José Lobato, que acabou indo para a Aldeia da Prata, hoje é Xangri-Lá, mas foram enviados para pregar a palavra de Deus, consolidar pessoas, evangelizar, pregar o Evangelho, e assim a Missão Apostólica Imersão ganhou esses pontos de reprodução da visão e da estratégia de arrebanhamento de vidas e famílias que hoje se vê. Amém, que ótimo! Deixa eu te lembrar, dia 16 de novembro nós temos o nosso festival de hot dog. Tem um vídeo para você assistir.
Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo e queremos, nesse momento, te contar a respeito de uma das maiores estratégias de evangelização já adotadas pela igreja na cidade de São Gonçalo. Trata-se do Hot Dog Festival. Nós estaremos mobilizando igrejas para que juntas possamos realizar essa grande ação. A nossa estratégia, prevemos que esforços de evangelismo sejam realizados antes, durante e depois do evento. Isso acontecerá a partir da unidade do corpo de Cristo expressada em ações que envolvem a inscrição de igrejas, a contribuição de cada igreja para a montagem de barracas em uma feira gastronômica que será uma das grandes atrações do evento. Cada igreja oferta 500 hot dogs e nós temos a intenção de, mais uma vez, oferecer algo próximo de 25.000 hot dogs que serão distribuídos gratuitamente, com a distribuição de sucos e refrigerantes. Também desejamos que você, que assiste esse vídeo, entenda que o evento é recheado de música cristã. Nós teremos no palco bandas e cantores que estarão louvando e adorando ao nosso Deus dentro de uma estrutura de festival de música que engrandecerá o nome do Senhor. Também é importante destacar que ao longo de todo o evento, os pastores se revezam durante a programação, orando pela cidade, pelas famílias e principalmente liberando palavras evangelísticas. A pregação do Evangelho nos permitirá alcançar o coração de todos os nossos convidados, daquelas pessoas que foram evangelizadas e trazidas para o evento com o esforço de cada uma das igrejas participantes dessa programação. É importante destacar que no evento nós fazemos a inscrição e a identificação de todos os participantes, nos permitindo, pelo uso de pulseiras, compreender qual a porcentagem do público é composta por cristãos, por obreiros e também por pessoas ainda não crentes em Cristo Jesus. Com essa estratégia, os nossos evangelizadores, as equipes missionárias durante toda a programação fazem esforços de abordagem, testemunho do Evangelho e assim o Hot Dog Festival não é apenas uma festa, é um campo de evangelização, um grande funil evangelístico, onde atraímos pessoas de toda a cidade para ao longo de uma jornada gastronômica e de celebração também realizarmos a evangelização de pessoas que precisam, como eu e você um dia, conhecer a verdade do Evangelho. Por isso, eu preciso que você se desperte para essa oportunidade, mobilize a sua igreja e venha participar conosco desse grande mover. Venha fazer parte desse esforço da Igreja de Cristo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Uau, dia 16 de novembro, Festival de Hot Dog, você é o nosso convidado, amém? Continuamos aqui com o nosso querido apóstolo Austin. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor. Como que surgiu essa palavra profética desse ano? Muito bem, Vânia. Todos os anos nós temos, no final de ano, um tempo de grande expectativa, porque voltamos a nossa atenção em buscar entendimento do que Deus deseja ministrar sobre a igreja ao longo do ano que está se iniciando. Então eu reservo um tempo de oração, meditação na palavra e buscamos ouvir a voz de Deus. Para esse ano o Senhor nos deu como direção a palavra de que o ano de 2024 é o ano da libertação, como benefício da santidade, ano da libertação, como benefício da santidade através da aliança com Cristo.
em um viver sem distrações, em uma experiência onde o Senhor nos deu, dentro da experiência do nazireado, a perspectiva de que a oferta voluntária de nossas vidas é a expectativa que o nosso Deus tem para esse tempo, de uma geração de crentes que vão servir ao Senhor não pela força do mandamento ou pela necessidade do cumprimento de obrigações litúrgicas, mas pela experiência e pelo prazer de servir a Deus, pela consciência de que o Senhor chama homens para cumprir propósitos na face da terra. Então nós meditamos no dia 31 de dezembro de 2023 para o dia 1º de janeiro de 2024, na palavra de Números, capítulo de número 6, que fala a respeito do nazireado, e vimos que dentro da experiência de Sansão, narrada em Juízes, capítulo de número 16 e 17, a perspectiva de que o nazireu não vive em função de seus próprios interesses e que nós podemos, ao longo da nossa vida, oferecer as nossas vidas através de um voto, mas que esse voto pode ser comprometido por conta daquilo que, ao longo da nossa trajetória, nos é oferecido como pontos de distração. Sansão é um personagem que ilustra bem isso, que ele foi consagrado a Deus no ventre da sua mãe, viveu toda a sua vida consagrado e dedicado ao Senhor, mas quando ele atravessa pela juventude, ele começa a se distrair pelos seus sentimentos, distrair com as suas emoções, se distrair com o mundo à sua volta e os atrativos que, por exemplo, a terra dos filisteus lhe oferecia, o quanto era desejado o vinho e os seus derivados, que são representados pelo campo da vide, o mel na carcaça do leão que ele testemunha, e também as muitas mulheres que Sansão amou, mostram para nós que o desejo humano é um dos grandes desafios nessa experiência de relacionamento com Deus, e que quando abrimos mão da nossa santidade, nós estamos também abrindo mão do privilégio de vivermos em liberdade espiritual. Sansão foi sendo aprisionado pelas práticas morais que tem reflexo na vida espiritual. Isso teve uma consequência danosa, tanto que ele só vai se reerguer com os olhos vazados, aprisionado pelo inimigo e num cenário em que ele era escarnecido pelos seus adversários. Mas como nós vemos, o Senhor tem um ponto de recomeço para cada um de nós, e Sansão também nos ensina que o nosso Deus é a plataforma para todos aqueles que desejam recomeçar, porque eu quero que você se lembre disso, o seu cabelo vai voltar a crescer. Irmãos, é só uma palhinha, tá? É só uma palhinha. Nossa igreja está localizada aqui no Apolo, às terças, culto da família. Quinta-feira, culto de libertação. Nós temos batalha espiritual a partir das 9 horas da manhã, logo após a EBD. 18h30, domingo à noite, um culto maravilhoso. É a palavra do Senhor que tem sido pregada na nossa igreja. E eu sou testemunha ocular de que essa palavra, ela manifestou algo extraordinário em mim. E eu tenho certeza que não só em mim, mas em todos aqueles que têm ouvidos, Porque a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que têm ouvido, que ouçam a palavra de Deus. Os meus ouvidos têm estado abertos para ouvir a palavra do Senhor. E que essas distrações desse mundo não nos afetem. Pelo contrário, elas nos motivem a irmos mais fundo. Amém? E os testemunhos que o Senhor tem ouvido ao decorrer dessa palavra profética? Olha, temos sido impactados pelo relato dos irmãos que sentiram a palavra de Deus produzindo direcionamento espiritual para um tempo de restauração da vida devocional, da carreira ministerial, da comunhão com o corpo de Cristo, a maneira como a atenção às ameaças que a vida cotidiana oferece, a experiência da intimidade, do relacionamento com Deus, tem sido mais policiada, a vigilância tem se ampliado, os irmãos têm estado atentos àquilo que representa roubo espiritual, porque quando nós falamos em distração espiritual, nós estamos falando apenas da experiência diante da TV ou da possibilidade de algo notoriamente
conhecido como pecado, ameaçar a nossa vida espiritual. Estamos falando daquilo que rouba a nossa produtividade espiritual, que tira de nós a capacidade de entregar para Deus todo o nosso potencial em adoração e também em serviço. Porque nós passamos muito tempo, Vânia, nos deslocando na direção daquilo que sonhamos e deixamos de lado aquilo que o Senhor oferece para nós como propósito, como promessa. Vemos na experiência do próprio Sansão, que eu mencionei há pouco, que Sansão viveu muito tempo consagrado a Deus, separado para um propósito, mas dedicando a sua vida na sua autorrealização. E durante todo esse período, Sansão viveu marcas, produzidas pelos seus erros. Ele foi traumatizado com a perda de um casamento no altar, foi traumatizado com a experiência de ter perdido uma espécie de aposta feita com homens filisteus, homens ímpios, durante a celebração do seu primeiro matrimônio. Sansão conheceu a devassidão, ele sai com prostitutas, ele entra em conflitos, que a Bíblia até descreve como sendo uma parte de uma estratégia de Deus para libertar o povo. Mas Sansão vive o propósito de Deus em usá-lo como libertador, mas não corresponde à expectativa de Deus de atender esse chamado como adorador. E muitos de nós servimos a Deus, oferecendo a Ele o que Ele se propôs a realizar através dos nossos dons e talentos, mas falhamos em entregar o que Ele espera como oferta pessoal de cada um de nós. E nós não podemos confundir serviço com vida devocional. Trabalhar para o reino é muito bom, mas entregar adoração é muito melhor. E nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Quais têm sido as suas escolhas, meus irmãos? A gente vai agora para um vídeo, uma pregação do apóstolo. Ele fica aqui comigo, mas você vai ver ele aí. Uma pregação maravilhosa. Amém? Deus abençoe. Shalom, amada igreja. Uma boa noite para os irmãos. Estamos mais uma vez na casa do Senhor. E é uma grande alegria podermos juntos compartilhar esses momentos. Estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado e tenho certeza que grandes coisas estão reservadas para os próximos dias. Lamentamos, contudo, a ausência de irmãos tão queridos que estão por algum tempo impossibilitados do convívio da igreja devido a questões de saúde. Faço menção ao nosso amado pastor Ramon, a pastora Érica, a Manu, a diaconisa Débora, os nossos diáconos Neemias, Vanessa, Maísa, Cristian, tantos outros irmãos, a irmã Bernadette, que estão impossibilitados, mas eu creio que brevemente nós teremos os irmãos aqui. Amém? Você está orando por isso? Amém? Então, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6. Nós, nos últimos 2 domingos, estudamos pela manhã o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 32. E estudando o livro do profeta Isaías, o Senhor produziu no meu coração um desejo de falar sobre o reino de Deus e sobre a sua justiça. Na semana passada nós introduzimos esse tema, e o tema abordado produziu um total de 3 vídeos que já foram publicados no Missão Cidade TV, que é o nosso canal oficial. Recomendo a você toda semana acessar o Missão Cidade TV, recomendar e acompanhar lá as mensagens, compartilhe, ouça, seja edificado pela palavra de Deus. Nosso irmão Caio tem feito um trabalho brilhante, sendo um esforço extraordinário do nosso irmão, e por isso eu quero convidar você a apoiar essa iniciativa. Também quero te estimular nessa noite a prestar toda a atenção
tendo em vista que quem esteve aqui pela manhã certamente saiu daqui mexido por tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração acerca da justiça e do juízo de Deus, dentro de um contexto onde o reino messiânico nos tem sido revelado de forma gradativa. E nós vimos hoje pela manhã a diferença entre os nobres e os loucos e avarentos. E ao longo do dia o Senhor seguiu ministrando ao meu coração. Eu entendo que esse é o momento apropriado para que no mundo espiritual nós possamos tratar dessa questão, porque nós entendemos o valor da sã doutrina, e eu creio que o Senhor deseja por ela fortalecer a nossa fé e também nos fazer cada vez mais prósperos, porque a prosperidade e a riqueza são coisas totalmente distintas. E hoje o Senhor ministrou ao nosso coração algo fabuloso. O Senhor nos ensinou que a prosperidade não é um privilégio dos ricos, é um benefício de Deus aos justos. Então nós vamos seguir estudando o texto. Para isso eu quero te pedir que leia comigo a partir do verso 3 do capítulo 6. Você encontrou o texto? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que a Priscila tem hoje, viu? Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos lá. O texto diz assim: se alguém ensina alguma doutrina, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. E lida a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Veja aí o verso de número 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror
dos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Curve a sua cabeça. Pai, nós queremos nessa noite ouvir mais uma vez o Senhor ministrar ao nosso coração. Te louvamos pelo extraordinário tempo de louvor e adoração que o Senhor nos permitiu oferecer ao Senhor nessa noite. Mas nós também temos a necessidade da Tua voz. Que o nosso coração, que o nosso entendimento estejam inclinados para a Tua voz. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio para operar segundo a eficácia da Tua palavra, que é comparada à chuva e à neve do céu, que de lá não desce, que de lá descem e para lá não tornam, sem que antes produzam o resultado para o qual foram enviadas. Que o Senhor possa falar conosco, como o escritor aos Hebreus introduz a carta dizendo que, havendo Deus antigamente falado aos pais através dos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Que não falte inspiração, Senhor, para que a Tua igreja possa alcançar, meu Deus, a plenitude da revelação da Tua palavra, que eu creio o Seu Espírito Santo promoverá no coração de cada um de nós, segundo a Sua boa vontade, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quero saudar os irmãos que nos visitam nessa noite. Sejam muito bem-vindos. É uma honra recebê-los nessa casa de oração. Não posso dizer o mesmo do pastor Alexandre e da pastora Patrícia. O pastor Alexandre já está, viu? Não vou nem falar nada. Glória a Deus. Você que leu conosco esse texto, certamente, se já leu, foi no momento em que tomou conhecimento dessas informações, surpreendido pela profundidade e pelas verdades que o apóstolo Paulo expõe na conclusão da carta de Timóteo. Se foi a primeira vez que você leu esse texto, eu também entendo que você certamente se deparou com conceitos aqui expressados, registrados, que são importantes para a construção do seu entendimento sobre fé e o seu entendimento a respeito dos conceitos do reino dos céus, que é o nosso universo de salvação, tendo em vista que o reino de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, nos é revelado como sendo mais que um lugar específico. O reino de Deus é a expressão de um tempo em que o domínio do Senhor se estenderá para todo sempre, sobre todos os lugares e sobre todos aqueles que alcançarem a bendita e eterna salvação. Veja que esse texto é parte de uma carta, de uma epístola, que o apóstolo Paulo escreve ao obreiro Timóteo. É importante ressaltar que Timóteo é tratado nesta carta como sendo um filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, ainda no capítulo de número 1, no verso de número 5, que Timóteo compreenda que o fim, que o objetivo do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Revelando já na introdução da carta a exigência a uma vida íntegra, não apenas de aparência, mas principalmente que o interior da alma desse obreiro contivesse o valor, o princípio das Escrituras Sagradas como base para a edificação de sua carreira ministerial e sua vida espiritual. Vemos que essa carta é concluída com exortações e conselhos gerais do apóstolo Paulo a este obreiro que teve a incumbência de pastorear uma igreja. A igreja de Éfeso é apresentada como uma das mais importantes igrejas implantadas pelo apóstolo Paulo na condição de apóstolo, porque na sua segunda viagem missionária
ele vive a experiência de conhecer a Timóteo, que era um dos cidadãos da região da Galácia, que morava entre Icônio, Listra e Derbe. E Timóteo, sendo discipulado por Paulo, o acompanha até a experiência de evangelização da cidade de Éfeso, que é narrada no livro de Atos, no capítulo de número 19. Essa igreja foi a ponte para que todos os irmãos da Ásia Menor fossem alcançados. Ali o apóstolo Paulo ministra um importante tempo de discipulado. A Bíblia fala em um período de 2 anos e aproximadamente 4 meses, em que ele esteve tanto na sinagoga quanto numa escola local, ministrando a palavra do Senhor. E a Bíblia mostra que muitos se agregaram à fé, e de lá foram enviados obreiros que colaboraram para a expansão do reino de Deus. E quando nós olhamos para o livro do Apocalipse e vemos as igrejas da Ásia sendo missionadas, a igreja de Pérgamo, Tiátira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, e igrejas como Colossos, a igreja de Filipos, são resultado desse trabalho arduoso do apóstolo Paulo nessa região. E Timóteo, que foi experimentado nesse processo de evangelização, recebeu a incumbência de substituir o apóstolo Paulo em um momento futuro, provavelmente em virtude da percepção de que os presbíteros que foram deixados ali para pastorear a igreja não foram zelosos na preservação dos crentes quanto ao conhecimento externo introduzido na igreja. Você vai ver que o apóstolo Paulo tem a preocupação de exortar a Timóteo que guarde a sã doutrina, que persevere na sã doutrina, que tenha o cuidado de não permitir que a falsamente chamada ciência fosse usada para ludibriar a fé, para manipular as pessoas. E aqui, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 3, o apóstolo Paulo dá a Timóteo a percepção da urgência em que ele não permitisse que nenhuma outra doutrina fosse ensinada na igreja, a não ser a doutrina de nosso Senhor Jesus, que é de acordo com a piedade. A piedade aqui tem o sentido de fidelidade, sentido de fé genuína, da prática da religião ensinada através do Evangelho de Cristo. Veja que a igreja foi instituída num tempo onde a Bíblia não estava ainda editada e organizada em capítulos e versículos. Não haviam seminários, não haviam escolas bíblicas com o formato conhecido nos dias de hoje. Os apóstolos estavam ainda no processo de inspiração e as cartas apostólicas estavam sendo ainda escritas. Por essa razão, boa parte do ensino era ainda baseado apenas nos livros do Antigo Testamento. E nós vemos que alguns tratados começaram a ser elaborados para que os novos cristãos conhecessem sobre o seu Salvador. É nesse mover que vemos o apóstolo Levi, que é conhecido na Bíblia como Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas, o apóstolo João, escrevendo evangelhos para que os novos crentes conhecessem em detalhes a história e a doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo é apresentado como um filho fora do tempo, como um apóstolo levantado pelo Senhor num tempo posterior à revelação de Cristo aos judeus. Veja que ele é destacado como sendo o apóstolo dos gentios, porque ele foi separado exatamente para evangelizar o público não judeu. E aqui a Bíblia vai mostrar para nós que ele havia recebido do Senhor o evangelho por revelação. Então, quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós observamos que Paulo faz esse destaque.
o de que o evangelho por ele pregado não era segundo aos homens, mas uma revelação da parte do Senhor. E ele mesmo ali dá testemunho de que depois de sua conversão, que foi um evento extraordinário, tendo em vista que no caminho dele para Damasco, ele viu uma grande luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vemos que ele, depois de 3 dias, quando teve a sua visão restabelecida, passou 3 anos entre a região de Damasco e as regiões arábicas, provavelmente fazendo uma revisão das Escrituras Sagradas e compreendendo os próprios textos bíblicos à luz da revelação que Cristo lhe confiou. E por essa razão, ele pode com autoridade exortar Timóteo a observar a sã doutrina, que é o sistema de ensino que comunica as verdades de Cristo como método, o método do Evangelho, que nos permite conhecer acerca do reino de Deus, das doutrinas rudimentares, das bases, dos fundamentos dos apóstolos que eu e você recebemos. E Paulo pode, por essa razão, afirmar a Timóteo que aqueles que rejeitam a sã doutrina são, na verdade, homens soberbos, que deliram acerca das questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E ele recomenda: aparta-te dos tais. Com o crescimento da igreja, foi percebido que muitos se aproximaram dos fiéis e tentaram colaborar com a sua intelectualidade, tirando conclusões próprias daquilo que foi a manifestação de nosso Senhor Jesus. E como resultado disso, os falsos ensinamentos produziram conflitos dentro da igreja, porque os crentes fiéis debatiam com os que não conheciam a verdade dos fatos. E por essa razão, houve no meio da igreja homens faltos de entendimento, que foram um instrumento de corrupção à identidade do que eu e você conhecemos ser o corpo de Cristo, a igreja. Logo, eles enfrentaram também um problema com o qual nos dias atuais a igreja também lida, se relaciona, que é o problema do comportamento de obreiros que, de maneira corrupta, distorcem as verdades ou aquilo que a Bíblia chama de piedade, para que, fazendo uso da religião, uso da fé, possam alcançar proveito próprio. E Paulo fala sobre esses que acham que a piedade é uma forma de ganho, que eu e você devemos nos apartar dos tais. Veja que o apóstolo Paulo vai nos apresentar, através dessa conclusão apresentada ao final da carta escrita a Timóteo, que aquilo que ele havia observado, ou que ali lhe haviam destacado do comportamento das pessoas na igreja da Ásia Menor, em especial a cidade de Éfeso, tem muito a contribuir com o que nós enfrentamos nos dias atuais. A fraude do Evangelho tem como base a distorção da verdade. Veja que Paulo manifesta que eu e você estamos inseridos dentro de um contexto chamado igreja, e precisamos ter a consciência de que a motivação para a pregação do Evangelho, a motivação para o testemunho da fé em Cristo não está vinculada à possibilidade de ganho, enriquecimento, favorecimento pessoal. Nós pregamos o Evangelho para que os propósitos do reino de Deus sejam alcançados. E por isso, eu quero destacar o conteúdo dessa carta a partir do verso de número 7, porque Paulo
vai encorajar os crentes a seguirem na boa milícia da fé pelas razões corretas, pela motivação certa. Existem muitas pessoas que estão dentro da estrutura da igreja, que frequentam os dias e horários de culto, que cumprem com a liturgia da adoração, mas não têm um coração bem disposto. Fazer a coisa certa com a motivação errada não me permitirá conhecer a plenitude daquilo que está reservado na revelação de Cristo pela sua palavra. Então veja que a sã doutrina é destacada como um instrumento de orientação, como uma espécie de bússola, para que não sejamos enganados. Veja que Paulo deixa muito claro, e eu quero também frisar isso aqui, que nós precisamos, pela doutrina, buscar discernimento para não criarmos associação com pessoas que tentam explorar a fé, a religião, a piedade revelada pela palavra de Deus. Você está entendendo isso? Então veja aí comigo o verso de número 7, porque o apóstolo Paulo segue escrevendo a Timóteo e ele diz: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Paulo faz aqui destaque a um princípio da cultura do reino dos céus, ensinada pelo nosso Senhor Jesus, quando ele ministrava o ensino do Evangelho no Monte das Bem-aventuranças. Você deve lembrar, porque na semana passada nós tivemos aqui a oportunidade de meditar sobre Mateus, capítulo de número 6. E na ocasião foi destacada a preocupação do Senhor em nos ensinar a não andarmos ansiosos por coisa alguma, a não dedicarmos a nossa vida àquilo que passa, aquilo que não produz entesouramento na eternidade. Por isso, você deve lembrar que Jesus destaca este ensinamento, orientando os seus discípulos a não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam. Mas ele orienta os seus discípulos a ajuntarem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, aonde os ladrões não minam e não roubam. Ele faz este ensinamento em associação com Mateus 6,33, aonde ele ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, fazendo ele menção ao fato de que o Senhor cuida das aves dos céus, o Senhor cuida dos lírios do campo, e assim ele também cuidará de cada um de nós. E nós vimos que a busca pelo reino de Deus e pela sua justiça está vinculada à necessidade que cada um de nós temos de perseverar na compreensão do significado da regência de Deus sobre nós e do modelo de governo que ele nos propõe. A regência ou o governo de Deus sobre nós deve ser, no nosso entendimento, a convicção, a certeza de que nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor. Amém? Amém. E que a sua justiça precisa estar relacionada à necessidade de cada um de nós andarmos em retidão, em acordo com os princípios do reino de Deus. Veja que a justiça do reino de Deus já é revelada ali, como sendo um meio de equidade, uma maneira de eu e você praticarmos entre os homens os valores do reino de Deus, com o objetivo de que não haja injustiça dentro das relações humanas em que estão contidos homens e mulheres que conhecem a palavra
de Deus e que temem a Deus. Ou seja, Deus está nos propondo que cada um de nós, dentro das relações humanas, sejamos um instrumento para que o reino de Deus seja revelado em justiça. E lógico, automaticamente, no nosso meio não haja necessitado algum. É esse o princípio que orienta a igreja de Atos, já no capítulo de número 2, e tantas vezes em momentos ofertórios aqui, isso foi destacado. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E eles, em virtude disso, viveram a experiência de não ter entre eles necessidade algum, porque os crentes, entendendo o princípio de tzedak, de justiça, repartiam os seus bens uns com os outros, para que entre eles não houvesse qualquer que padecesse necessidades. Agora, entenda que a compreensão deste princípio exige o desapego das coisas físicas, materiais, as coisas que passam. Obviamente, não existe aqui nenhuma apologia ao abandono das responsabilidades humanas. Nós devemos estudar, trabalhar, fazer faculdade, pagar as nossas contas, honrar os nossos compromissos, mas preste atenção. Nós precisamos, compreendendo o valor do reino de Deus, orientar a nossa fé a partir do seguinte princípio: o que de fato está orientando a nossa existência. Que tipo de orientação, direção, regência estamos seguindo? Veja que para dar aos irmãos esta consciência, o apóstolo Paulo começa a dar aos irmãos a percepção de que a prática da piedade, a observância da sã doutrina recomendada a Timóteo, exigia que nós compreendamos, exige que nós compreendamos que a piedade é de grande ganho, mas o ganho que podemos alcançar por meio da verdadeira fé, da fidelidade a Deus, da religião revelada através de Cristo, exige de nós que nós pratiquemos a piedade com contentamento. Diga para o seu irmão: eu e você precisamos praticar a piedade ensinada pelo Evangelho com contentamento. E o que é contentamento? O contentamento é a satisfação, a aceitação, a compreensão de que aquilo que nós possuímos é suficiente para atender às nossas necessidades. Então veja aí, que para dar aos irmãos essa compreensão, no verso de número 7, Paulo destaca que nós não trouxemos para este mundo coisa alguma, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ele sugere que nós estejamos contentes, satisfeitos, tendo com o que nos cobrirmos e com o que nos mantermos. Veja que estes princípios entram em colisão com aquilo que é proposto dentro de uma perspectiva do mundo moderno. A visão que o mundo possui sobre a existência humana exige o entesouramento, o acúmulo de riquezas. Logo, vemos que são muitos os homens e mulheres que vivem em virtude das riquezas. Pessoas que ocupam o seu tempo, que dedicam o seu conhecimento, que dedicam a sua estrutura, os seus bens, em produzir cada vez mais recursos, renda, dinheiro. E veja que isso, numa primeira visão, parece ser algo saudável, bom, interessante e capaz de proporcionar ao que usufrui do bem, como também ao próprio reino de Deus e à igreja, cada vez melhores condições para que a obra de Deus seja bem feita, a nossa família esteja segura e nós possamos viver em segurança. Mas veja
que a preocupação do apóstolo Paulo não está relacionada ao que ganhamos, mas a maneira como nós nos relacionamos com aquilo que temos e com a nossa própria realidade. Porque alguns não conseguem se contentar com o que têm. E é importante fazer esse tipo de observação, porque nós precisamos sermos um pouco mais críticos quanto à nossa própria realidade. E confundimos, em virtude disso, as nossas necessidades com aquilo que sonhamos. E a Bíblia nos apresenta um contexto onde o nosso Deus, em momento algum, se compromete com os nossos sonhos. Ele nos revela pela sua palavra que Ele está comprometido. E isto, a Bíblia diz que o nosso Deus nos garante. Ele está comprometido em suprir as nossas necessidades. Amém. Já na oração do Pai Nosso, é importante destacar isso para que você compreenda que o nosso Deus, e principalmente os ensinos de nosso Senhor Jesus, não entram em contradição. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Veja que essa expressão nos leva ao deserto, quando os filhos de Israel saíram da escravidão do Egito. Eles todos os dias viram o Senhor enviar do céu o maná, o pão que abastecia cada tenda dos filhos de Israel para o dia em que o maná era derramado. Porque Deus já estava ensinando ao povo um princípio. O princípio é esse: Deus é cuidadoso, Deus é zeloso, Ele é um Pai presente. E a presença de Deus precisa ser por nós melhor compreendida e também de nós mais confiável. Veja que o apóstolo Paulo está dando aos irmãos da igreja de Éfeso, através do ministério de Timóteo, o conhecimento dessas verdades, para que eles possam confiar na provisão divina. Repita comigo: Deus é provedor. Diga: a fidelidade de Deus pode ser confiada por nós. Amém? Veja que ele está apresentando esse contexto exatamente para que os irmãos pudessem compreender que as ambições humanas representam um grande risco à própria estabilidade, à própria segurança do homem. Então veja que ele vai aqui destacar a importância de nós estarmos contentes com o que temos, de nós nos satisfazermos com aquilo que Deus nos permitiu ter às mãos. Então, ele vai, a partir do verso de número 9, destacar exatamente o perigo a que muitos estão expostos por não haverem se apercebido da necessidade com o cuidado na administração dos bens. Veja que ele recomenda que nós administremos o que temos com contentamento. Mas muitos são ludibriados e administram. Amém! Que palavra gloriosa! O Senhor tem sido exaltado e glorificado. Amém? O apóstolo Washington continua aqui comigo, mas eu tenho um anúncio para te fazer. Dia 14 agora de setembro nós teremos o culto clássico na nossa igreja. O que é isso? É um culto ao qual nós vamos recordar, nós vamos relembrar louvores mais antigos. Você que tem aí da década de 80, 90, esse culto é pra você. A gente vai cantar canções de Anjos do Trono, nós vamos cantar canções de Fernanda Brum, nós vamos cantar canções de vários cantores conhecidos, amém? Dia 14 de setembro, 19h30, aqui na sede do Apolo, culto clássico, não é isso, apóstolo? Isso mesmo. Você que é saudosista, que tem na memória canções que falaram ao seu coração, não deve perder a oportunidade de vir louvar ao Senhor. Encha o seu coração, né, do desejo de estar conosco, de louvar a Deus com canções que talvez não façam mais parte
do repertório do Ministério de Louvor da sua igreja, mas o culto que está sendo organizado pelo nosso Ministério de Louvor tem como objetivo resgatar a nossa história cristã. Então venha estar conosco, nós esperamos por vocês. Uau, dia 14 de setembro você é o nosso convidado. Eu quero te agradecer por esse tempo que você passou aqui conosco, agradecer o apóstolo Washington e até amanhã. Amém, Deus abençoe, shalom, shalom.